Olá, meus amigos. Nossas saudações cordiais. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para a Fraternidade Espírita Irmã Sheila, essa casa de muito amor e carinho que nós gostamos tanto. É um grande prazer, sempre bom estar com vocês. Em especial neste mês, e aproveito para agradecer ao imerecido convite e parabenizar o corpo doutrinário da casa por eleger uma obra de monta para os estudos e reflexões das doutrinárias, Pensamento e Vida, pela autoria de Emmanuel, Espírito, psicografia de Chico Xavier. Em especial, nosso tema de hoje falará sobre filhos. Aproveito para divulgar que no nosso canal Lições de Amor, youtube.com/lições de amor, nós estudamos todos os capítulos deste livro, em parceria com amigos e amigas, oradores espíritas do movimento espírita, sempre no formato de lives em dupla, muito elucidativos, que vale muito a pena serem assistidas. Acessem o nosso site tinyrl.com/playlists estudos. Foi um site que criamos para concentrar todos os links dos estudos de obras que nós promovemos no canal Lições de Amor. Participem, usem à vontade e divulguem. Aproveito também para dizer que no final deste ano nós organizaremos, por segunda edição, o seminário As Mulheres do Evangelho, em que nós reunimos 10 oradoras espíritas, mulheres representando o feminino, para falar sobre as mulheres do Evangelho. Ele ocorrerá de 21 de dezembro a 30 de dezembro, sempre às 19 horas, também no canal Lições de Amor. Se inscreva, participe conosco. youtube.com/lições de amor. E para que nós possamos ingressar nas reflexões do tema deste momento, vamos, para nos aclimatar psiquicamente, endereçar ao alto uma singela prece, agradecendo a Deus por esse momento que temos de reflexionar sobre os seus ensinos, de utilizar a nossa inteligência com o propósito de servir no bem. Senhor Jesus, é pela necessidade que temos que te rogamos neste momento. Abençoa o nosso esforço humilde, que nós possamos ser servos leais do teu amor e da tua paz, que essa modesta preleção doutrinária possa servir de consolo e conforto a toda dor, de bom ânimo aos desfalecidos, e que nós possamos colocar em prática as reflexões que aqui serão frutificadas, com o objetivo de alcançarmos a felicidade tão almejada e a paz de consciência. Que assim seja. Então, meus amigos, para que nós possamos começar a falar sobre pensamento e vida, em O Livro dos Espíritos nos recordamos que na questão 71, quando Kardec vai falar sobre a inteligência e o instinto, ele insere uma nota dizendo: a inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e da sua individualidade, assim como os meios de estabelecer intercâmbio com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Veja a importância do pensamento enquanto processo mental do espírito inteligente, que ensaia a sua ação, que passa a ter consciência da sua existência e observa as relações que estabelece com a realidade exterior e com sua realidade interna psíquica. Nós temos diversas definições para o pensamento. No senso comum, pensamento é o processo mental, fruto da nossa inteligência, que consiste na modelagem de ideias pela percepção própria do mundo exterior. Freud, pai da psicanálise, vai anotar
que pensamento e linguagem se misturam num conceito de processo mental motivado por forças pulsionais inconscientes, que acaba criando representações fundamentalmente não verbais, como um ensaio psíquico para a ação. André Luiz Espírito, em sua obra, nas suas obras da coleção A Vida no Mundo Espiritual, vai dizer que a matéria mental que engloba todos os sentimentos, emoções e ideias, como movimentos pulsionais, conscientes e inconscientes do sujeito, que compõem um campo mental, caracteriza-se como o pensamento. E na obra de Kardec, notadamente na obra A Gênese, ele vai afirmar que os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais com a ajuda do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade são para o espírito o que a mão é para o homem, ou seja, a alavanca realizadora das nossas ações construtivas ou destrutivas. Somos portadores pelo pensamento de um poder inominável que muitas vezes não cogitamos sobre a responsabilidade deles. O pensamento cria imagens fluídicas que vão se refletir no envoltório perispiritual que nós temos, como se fosse um vidro que mostrasse o seu conteúdo interno. Emmanuel, então, nos traz essa singela cartilha falada, como ele vai dizer, em capítulos escritos nessa obra. Cartilha essa que utiliza em suas tarefas, junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizadas nas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Portanto, provavelmente nós aprendemos tais conceitos a partir da obra Pensamento e Vida. Talvez por isso esses conceitos nos sejam tão familiares, embora nós ainda precisemos fazer um grande esforço para buscar o teor essencial da sua mensagem, a profundidade do seu ensino, através das nossas reflexões, gerando outros pensamentos com base na obra Pensamento e Vida. Emmanuel vai chamar modestamente como anotações humildes, que não pertencem ao jardim que as recolhe, mas nascem na bondade de Deus. Uma das revelações divinas que também se expressa através dessa obra. A importância do pensamento é tal que no livro Vida, Desafios e Soluções, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, no capítulo de número 4, Energias da Vida, a veneranda instrutora vai dizer: os hábitos mentais passam a dirigir a conduta do ser humano, porquanto toda a programação existencial começa no pensamento. É no pensamento que estão as ordens do que se deve realizar e como proceder à sua execução. Veja a importância do nosso pensamento, a importância de cuidar dos nossos hábitos mentais, de fazer uma higiene, uma asepsia neles, destinando ao monturo aquilo que não nos serve, que não nos é dignificante e substituindo por outros expedientes que nos sejam mais nobres. Joana também vai dizer que as construções mentais superiores que produzem os hábitos saudáveis renovam-se e crescem no ser, originadas do espírito que as capta do pensamento divino de onde procedem todas as forças da edificação e da realização total. Ou seja, quando trabalhamos no bem, estamos mergulhando, nem que seja com a pontinha nos pés, no início desse grande lençol de água, digamos assim, no pensamento divino, através
dos benfeitores que traduzem e retraduzem o pensamento de Deus todas as vezes que nós nos estimulamos a desenvolver hábitos saudáveis, nos renovamos e crescemos para que essa conexão com o Deus interno se faça mais presente e clara. Daí nós vemos a importância de abordar pensamento e vida. E então agora nós podemos enveredar no assunto que nos serve de tema, o capítulo 13, Filhos. Em Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 11, o evangelista disse: Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: Em verdade eu vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior no reino dos céus. E qualquer um que receber em meu nome um menino, tal como este, é a mim que recebe. Mas qualquer que escandalizar qualquer um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse no pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo, aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que estás nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. É muito conhecida e muito bonita essa passagem, que reforça aquela ideia do vinde a mim as criancinhas, protagonizado pelo Cristo. Em geral, a noção material, humana, terrena da infância é de candura, de pureza. Daí o fato, por exemplo, de acidentes ou mortes infantis nos condoerem particularmente. Mas aqui Jesus não falava para homens que estavam, corpos que iriam perecer, mas falavam para espíritos imortais, no estágio humano, que passavam temporariamente por uma experiência física. Então, a infância a que Jesus se referia, enquanto símbolo, era a infância material, mas para falar de outro tipo de infância, da infância psicológica, da infância espiritual. É interessante o Filho de Deus ensinando para os filhos de tantos outros, que também somos filhos de Deus, a noção de amadurecimento, crescimento, evolução, através desse símbolo da humildade, da confiança irrestrita, da fé inabalável, do arrebatamento total, de entregar-se aos desígnios e às providências celestes. Jesus nos diz que quem quiser ser o maior de todos deve se fazer o menor, o que significa dizer não desprezar a quem quer que seja. Por mais que não nos seja admirável, por mais que não nos seja útil, por mais que a gente não goste, este ser tem o direito de viver e ser feliz
como nós também temos, porquanto somos todos filhos de Deus. E cada um que agir de modo a escandalizá-lo, e a gente conhece muito bem os tipos de escândalo. A gente abre as redes sociais agora no século XXI, só vê escândalo na televisão, nas redes sociais. Violências, linchamentos públicos, maledicências, seduções, arrastamentos, crimes, dos simples aos mais hediondos, que mostram a complexidade humana e mostram também o quanto caracteristicamente o nosso mundo ainda é de provas e expiações e o quanto temos muito bem ainda a fazer. Porque se o mal predomina, ainda há muito bem cuja oportunidade tem sido desaproveitada. E é interessante Jesus receber um menino nos braços e dizer que aquele que recebe qualquer um desses pequeninos é ao Cristo mesmo que recebe. É interessante isso. É como se Jesus dissesse: se você não ama pelos méritos da pessoa ou por um arroubo do seu próprio sentimento, ame por mim, faça por mim. Mas não escandalize. Não cometa nenhum ato de que possa se envergonhar. Haja de acordo com o bem, mesmo que você passe pelas dificuldades. Daí o fato dele dizer: melhor te é entrar na vida coxo aleijado do que tendo 2 mãos e 2 pés, seres lançado no fogo do eterno. Como quem diz, muitas vezes utilizamos o nosso livre-arbítrio de um modo não muito proveitoso. Então agora temos o livre-arbítrio temporariamente cerceado pela nossa incapacidade de escolher pelo melhor. E pelo fato da gente ter se encalacrado mais quando usamos dessa liberdade consentida. Então é muito melhor passar por essas privações e duras carências do que utilizarmos como meio de perdição. E Jesus volta a reforçar: não desprezeis nenhum destes pequeninos, porque o Filho do Homem veio para isso, para salvar o que se tinha perdido. E aí, por algum momento, a gente fica perdido, né? Quem se perde somos nós. Porque ele está falando sobre crianças, sobre a infância, e agora fala sobre delinquência e redenção. Mais uma vez comprovando que ele não estava falando propriamente da infância material, daquela criancinha que muitas vezes nem teve ainda tempo de errar por si, né? Que é toda inexperiência ainda, devassando o mundo. Mas ele estava falando dos espíritos que renascem com as suas inúmeras dificuldades, que somos todos nós. E que a proposta do Evangelho é justamente essa: soerguer-nos, amparar-nos, sustentar-nos uns aos outros. E por que eu escolhi essa mensagem para abrir a nossa reflexão? Porque os filhos também são assim. O Filho excelente de Deus nos ensinou a respeitar a vida desde o seu princípio, desde o pensamento que antecedeu a concepção. Disse Jesus que o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Filho do Homem, o produto do homem, o concluinte evolutivo, o homem integral, como vai dizer o Espírito Joana de Ângeles, aquele que representa a humanidade real. Todos nós somos filhos de alguém. Tivemos a oportunidade de renascer no vaso físico graças a essa cocriação dos nossos pais com Deus. Emmanuel vai dizer que o nosso pensamento cria a vida que nós procuramos através do reflexo de nós mesmos. Por isso, a maternidade e a paternidade são funções excelentes, extraordinárias, de uma grande missão que visa trazer, pelas vias da reencarnação, de retorno a este mundo, um espírito para o seu processo iluminativo.
E nós vemos desde a mais tenra infância como é importante essa influência intelecto-moral dos genitores, cuidadores, das pessoas e figuras de influência, nessa consciência que está novamente despertando nesse vaso físico com todos os abafamentos e esquecimentos do passado. Ou seja, temos a oportunidade, através desses renascimentos, de andar, procurar o melhor mais uma vez, bem escolher, de modo diferente do que fizemos antes, até que, como diz Emmanuel, nos identifiquemos com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e vida de nosso Pai. Imagina esse tempo, quando nós, enquanto espíritos imortais, refletiremos qual espelho cristalino o próprio pensamento divino, tal qual o Cristo. Por isso que Emmanuel vai nos lembrar, nesse capítulo intitulado Filhos, nasce a criança, trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade, antes do renascimento no plano físico. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres, que lhe imprimirão a nova chapa cerebral, as imagens que em muitas ocasiões lhe influenciarão a existência inteira. Emmanuel nos lembra que nós somos herdeiros de nós mesmos, trazemos o legado, a mala pesada das nossas vidas pregressas. Nos lembra, como nos diz Hermínio Correia de Miranda, que os nossos filhos são espíritos, porém, que eles são influenciáveis, sobretudo na infância. O nascimento corporal marca o retorno do espírito ao plano material, e os filhos também são esses talentos que a espiritualidade maior nos confiou em nossas mãos. Em O Livro dos Espíritos, Kardec vai elucidar, juntamente com os imortais, que a infância é um tempo de repouso para o espírito, que traz, nas aparências da inocência, a acessibilidade às impressões de modo melhor do que na fase adulta, quando o espírito é mais si mesmo. Então, passamos por um período da nossa vida que a psicosfera, formada pelos pensamentos dos nossos pais, montou a primeira abóbada, digamos assim, em cujos reflexos nós fomos constituindo o nosso psiquismo. Será que a gente para pensar nisso? A psicosfera de um lar é constituída pela contribuição das emanações fluídicas de cada um dos seus membros, e isso influencia, permeia, mais ou menos aqueles que o habitam. E mais vulneráveis estão os filhos em idade tenra, ainda na infância. Antes que a gente fale alguma coisa, que a gente mostre algo pelo nosso comportamento, é o nosso pensamento que fala mais alto. E é importante a gente refletir sobre isso, porque nos mostra o quanto nós somos responsáveis pelo bem-estar ou mal-estar de que nós muitas vezes nos queixamos. Emmanuel vai dizer: os reflexos dos pais e dos mestres imprimirão aos filhos a nova chapa cerebral, as imagens que lhes influenciarão a existência inteira, marcam, muitas vezes de modo indelével, esses espíritos reencarnantes. Ou seja, é uma oportunidade excelente e imperdível para reformar-lhe o caráter, para reprimir as más inclinações, tarefa colocada em O Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando aos pais a necessidade de dizer não, de corrigir essas imperfeições do espírito que renasce no vaso físico como o seu filho. E não por acaso, em O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem a ordem dos capítulos muito bem encadeada.
A gente vai ver no capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos, mensagens voltadas para a obediência e resignação. No capítulo seguinte, de número 10, bem-aventurados os misericordiosos, a gente vai ter um apelo ao perdão das ofensas. No capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, a gente vai ter a oportunidade de ler mensagens de caridade mais pura, caridade inclusive pelos nossos inimigos, como a gente vai ter esmiuçado no capítulo 12. Amai os vossos inimigos, que nos ensina sempre a pagar o mal com o bem. No capítulo 13, será abordado que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, que nos ensina a piedade. Até chegar no capítulo 14, honra a teu pai e a tua mãe, que fala sobre piedade filial. Vocês conseguiram perceber esse caminho? A preparação do nosso coração para receber essas mensagens de elevado teor moral e que mostra que é justamente na família, nessas relações mais íntimas, mais próximas, que a gente tem um maior trabalho a fazer, voltado para a obediência e resignação, a necessidade do perdão e da caridade, de pagar o mal com o bem, de ter sempre excelente piedade, até o nível máximo. Os imortais sempre nos elucidam que o mérito, com respeito a vencer sobre as provas, é tanto maior quanto o devotamento é para nós menos obrigatório. O espírito André Luiz, na obra No Mundo Maior, vai dizer que a família é uma reunião espiritual no tempo, ou seja, não há família ao acaso. Daí os filhos que nós recebemos, com as características que lhes são peculiares, serem justamente essas criaturinhas que provavelmente a gente tem relação com elas desde priscas eras. Emmanuel também vai dizer, na obra Pensamento e Vida, que indiscutivelmente a instrução espera-lhe o espírito em nova fase, enriquecendo-lhe o caminho nesse ou naquele mistério. Contudo, importa reconhecer que a palavra escrita, em confronto com a palavra falada ou com o exemplo direto, revela poderes de repercussão menos vivos, mormente, quando torturada entre os preconceitos da forma gramatical. Olha que interessante. É bem provável que uma criança, um adolescente, um adulto venha a aprender muito através dos livros, através das lições, da instrução formal na escola ou da instrução da vida. Mas o exemplo é arrebatador. A palavra falada é impregnada de magnetismo, e isso, de certo modo, é soldado no psiquismo. Tem uma força, uma penetrabilidade muito diferente. Ou seja, mais uma vez, a gente tem esse poder da influência intelecto-moral daqueles que cercam o infante, nessa consciência mais ou menos livre. A função materna e paterna não necessariamente será exercida pelos genitores. Ela não se restringe a questões de gênero, tampouco de orientação sexual. O importante, o que se deve melhor considerar é a capacidade de amar, de construir e de reparar vínculos. Isso sim é regenerador. Este é o exemplo vivo que fica e é absorvido pelos filhos. De outro lado, nós temos violências que são cometidas também dentro de casa, abusos psicológicos, físicos, sexuais, alienação parental, a família disfuncional que desorganiza os papéis de atuação de seus membros, corrompendo, promovendo uma distonia na estrutura familiar e nessas funções que cada um deveria exercer, que pode, inclusive, comprometer a infância,
tornando essa criança, como diz Sandor Ferenczi, amadurecendo mais rápido. Ele faz uma analogia super interessante, que por vezes a criança, que é submetida a altas doses de disciplina e coerção, acaba amadurecendo mais rápido. Ela é cindida, como todo sujeito, para a psicanálise, entre aspas, divide o seu ego, e uma parte desse ego se vê na responsabilidade de amadurecer mais rápido para cuidar do próprio ego fragilizado, dessa criança desprotegida, que muitas vezes vive numa família no qual aqueles que deveriam ser figuras de autoridade para ela não têm, não exercem responsabilidade para tanto. E para sobreviver, como uma forma de tentar enfrentar aquela situação real que se impõe de um modo tão traumático, a criança, como o fruto que é bicado pelo pássaro, amadurece mais rápido, mas isso de modo algum se desenvolve sem traumas, que muitas vezes ficam de forma indelével para ser tratados depois. Então é interessante essa figura, porque às vezes a gente acha lindo, que criança madura, nossa, mas como fala de forma inteligente, parece um adulto em miniatura. E muitas vezes essa situação é extremamente patológica. Se a gente for observar bem as motivações pelas quais esse amadurecimento se deu, aqui não há nenhum tipo de repúdio de nossa parte ao amadurecimento psíquico, muito pelo contrário. As obras da série psicológica pelo Espírito Joana de Ângeles, que particularmente adoramos e estudamos também no canal Lições de Amor, já estudamos Jesus e a Atualidade, o Homem Integral, e estamos agora estudando a obra Plenitude. O tema da maturidade psicológica acompanha os raciocínios da veneranda desde o início da sua obra. Mas aqui a gente está falando que os fins não justificam os meios. E que muitas vezes por trás dessa criança demasiadamente esperta, de infância amornecida, houve uma violência. Então, meus amigos, vejo quanto a nossa responsabilidade com a infância, todos, não apenas pais e mães, cuidadores, pessoas que estão próximas, que presenciam de algum modo essa experiência, precisam sempre dialogar de uma forma franca e aberta, muito sincera, evitando recriminar as emoções desse espírito que retorna à carne, tendo muita necessidade de amparo e auxílio. Emmanuel vai dizer ainda, é que a voz e a ação prática jazem impregnadas de magnetismo indutivo, que se desprende da reflexão imediata, operando significativas transformações para o bem ou para o mal, segundo a natureza que lhes personaliza as manifestações. Esse magnetismo indutivo diz respeito aos nossos sentimentos, que muitas vezes impregnamos nas próprias palavras e nos exemplos vivos do nosso comportamento. As palavras podem até enganar, serem doces, sedutoras, quando na verdade são absurdamente cruéis e atrozes. Mas esse magnetismo indutivo, essa energia não engana. Por isso que Emmanuel vai nos lembrar que as crianças confiadas na terra ao nosso zelo são portadoras de uma aparelhagem neurocerebral completamente nova em sua estrutura orgânica, à feição de uma câmara fotográfica, devidamente habilitada a recolher impressões. Ou seja, é como se fosse um barro moldável nas mãos do oleiro, mais ou menos habilidoso para poder fixar ali os primeiros traços da sua obra. Por isso é tão importante nós adaptarmos a nossa linguagem ao momento da infância experimentado pela criança, educarmos também os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas palavras, entender que considerar a criança é diferente de atender, que o não
Os limites, a disciplina também são absolutamente necessários. Nossos filhos não são bibelôs que a gente decora como aquelas bonecas de caixa para dar de presente à sociedade. Nossos filhos são espíritos que precisam da nossa força, da nossa coragem, do nosso exemplo, de patrimônios morais que podem lhes ser úteis nas dificuldades que precisarão empreender todos. Precisamos entender que a devastação que um pai e uma mãe podem proporcionar na vida de um indivíduo é completa e total, que a psicosfera do lar antes, durante e após o desenvolvimento do filho é responsabilidade de cada um de nós e define muita coisa antes das nossas lições carinhosas através de palavras. As objetivas, nessa linguagem de Emmanuel, são os olhos da alma que captam essas irradiações e fixam para sempre esses momentos. É interessante que, no contexto profissional, o quanto que é frequente no discurso quando investigamos as reminiscências, as recordações infantis, cenas muito recuadas, não obstante a idade avançada dos sujeitos que remontam a esses momentos de felicidade ou de desdita, que invariavelmente todos nós passamos. Parece que o evento ocorreu ontem. O quanto que isso nos marca de alegria ou nos fere com o ressentimento, com a mágoa ainda não superados. Por isso, Emmanuel vai nos recordar: os nossos filhos, embora carreando consigo a sedimentação das experiências passadas em estágios anteriores na gleba fisiológica, são companheiros que nos retomam transitoriamente o convívio, quase sempre para se reajustarem conosco aos impositivos da lei divina, necessitados, quanto nós mesmos, de provas e ensinamentos, no que tange ao trabalho de regeneração desejada. Ou seja, nossos filhos precisam de bons exemplos, precisam de boas oportunidades para poder vencer na vida. E muitas vezes nós estamos demasiadamente preocupados com a escola, onde nós vamos matriculá-lo, com o presente que eles vão ganhar de Natal, com as viagens que eles vão fazer. Ótimas preocupações, porque eu tenho certeza que com tantos recursos, com tantas oportunidades, provavelmente eles corresponderão, pelo menos em parte, a todos esses investimentos e, com fé em Deus, se tornarão homens e mulheres de bem. Mas não é disso que depende eles se tornarem homens e mulheres de bem, mas da formação moral, que a gente não pode terceirizar, que a gente não pode delegar as competências pedagógicas, entregar para a responsabilidade da escola, na mão dos mestres, dos professores ou de quem quer que seja. São patrimônios nossos. O nosso suor precisará ser derramado junto com as nossas lágrimas para que essa sedimentação das bases morais transforme esses seres numa versão melhorada de si próprios, dentro daquilo que eles têm capacidade de se aprimorar. Recordemos da parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu.
Respondendo, porém, o seu senhor lhe disse: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias, então, ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver, será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Quando a gente lê uma interpretação bastante superficial, pressuporia tremenda injustiça. Mas como assim? Aquele que tem mais, que distribuição de riquezas é essa? Aquele que tem mais, receberá mais, e o que nada tem, ou o que tem pouco, seria tirado até mesmo o que tem? Que malvadeza, que injustiça! Será mesmo que este é um Deus de infinita bondade e misericórdia? Com certeza. Porque Deus de infinita bondade e misericórdia pressupõe a nossa capacidade de serviço. Ele quer servos operosos para considerarmos filhos dignos do legado divino. Se a gente não está disposto a trabalhar na vinha que o Senhor nos convocou, que na verdade é patrimônio nosso, porque se nós somos filhos de Deus, teremos a herança divina. Se nós não estamos preparados e dispostos a trabalhar para o aumento do nosso patrimônio, por assim dizer, espiritual, o que nós queremos? O Senhor nos dá oportunidade de lutas para que a gente possa multiplicar os talentos. O Senhor envia os homens através dos quais encaminha auxílio para outros homens. É assim que funciona na criação. Os que têm mais ajudam aos que têm menos. Mas os que têm menos também precisam se esforçar. Senão, onde a justiça? Eu sobrecarregaria os ombros fortes e que trabalham já afanosamente, dos dispostos para sustentar a indolência e a ociosidade. Esse não pode ser o Deus de infinita bondade e misericórdia. Todos precisamos trabalhar, todos precisamos distribuir. E se por hora ainda não temos a condição de trabalhar e multiplicar os talentos, que deixemos a cargo dos que têm disposição e competência para tanto. Porque a questão de competência pressupõe trabalho. No Espiritismo, nós vemos que o gênio de hoje foi o trabalhador infatigável de ontem. Não é privilégio da criação. O que tem 10 talentos, que conseguiu multiplicá-los, ele não foi um agraciado dos céus. Ele teve o recurso nas suas mãos proporcional à capacidade que ele mesmo desenvolveu em priscas eras. E assim também ocorre conosco em relação aos nossos filhos. Nós precisamos entender que nem sempre aquele filho tranquilo, amável, dócil, um amor é o nosso desafio. O nosso desafio é o intempestivo, o contrariador, aquele que nós dizemos que nos desestabiliza. É este que vai nos fazer amadurecer. No outro, o trabalho já está feito. A gente só tem a ação de recolher os frutos. Nesse opositor e desafiador é que a gente realmente ainda tem o terreno para semear. Então é por isso que nessa parábola a gente percebe a apoteose do livre-arbítrio. Só é nosso aquilo que a gente consegue dar. É importante a gente perceber o quanto que nós temos de oportunidade para trabalhar enquanto é dia, que a noite virá quando não poderemos mais. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, bem-aventurados os aflitos, item 11,
esquecimento do passado, a gente vai ter uma mensagem dizendo: frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. É interessante, porque tem uma mensagem no Evangelho que diz isso, né? Que quando a mãe recebe no berço aquela criança e percebe desde bebezinha a animosidade existente mutuamente, deve pensar: um de nós errou, um de nós feriu ao outro. E é impossível saber quem foi, porque os papéis se invertem de tal modo que o filho pode ter sido o delinquente ou o ofendido do passado. Não tem como a gente saber, graças a Deus. Imagina fazer essa retratação naquela vida, trazendo de novo todos esses sentimentos bastante densos para aquela nova oportunidade. Não é assim que o alto trabalha. O alto trabalha do seguinte modo: vai renascer, trocando de papéis, no mesmo seio das pessoas com as quais ofendeu ou foi ofendido, para aprender a amar. E aí o alto utiliza uma pedagogia sui generis. Vai aprender a amar numa situação primeiro de completa dependência. A criancinha graciosa, que dá os primeiros sorrisos, que precisa mamar de 3 em 3 horas, né? Que acorda pai, mãe, vizinhança inteira, cachorro, menino, é totalmente dependente. Precisa do apoio, do sacrifício, da abnegação dos pais. E os pais mal podem imaginar quem é aquele ser espiritual. Alguns, inclusive, sonham. Têm sonho, um encontro espiritual com o espírito, mas não têm certeza. E simplesmente se colocam naquele arrebatamento de amar. Ou tentam vencer essa insatisfação, esse incômodo de precisar conviver e de ter alguma coisa estranha, alguma coisa errada, alguma coisa que não fecha, que desarmoniza e não sabe o que é. Mas persevera, porque é seu filho. Então o alto tem essa grande sacada, digamos assim, de reunir nos laços amorosos de um amor tão profundo, tão dedicado, aqueles que se mataram, que se ofenderam, que fizeram atrocidades que nem se recordam, com o objetivo de que todos possamos reaprender a amar. Emmanuel vai dizer ainda que, excetuando aqueles que transcendem os nossos marcos evolutivos, a face de missão particular, de que se investem na renovação do ambiente comum, todos eles nos sofrem os reflexos, assimilando impressões entranhadamente perduráveis que às vezes lhes acompanham os passos desde a meninice até a morte do corpo denso. Ou seja, se a gente pensar nos grandes exemplos de filhos, Estevão, na obra Paulo e Estevão, Alcione, na obra Renúncia, Célia, em 50 anos depois, os pais tinham mais a aprender com eles do que propriamente eles com os pais. Mas foi importantíssimo, inquestionavelmente necessário, que eles, renascendo no corpo físico, tivessem o amparo, o carinho, o amor desses genitores. E a gente observa que em todos eles, o honrar pai e mãe eram valores que colocavam acima de todas as circunstâncias, o que denota a grande missão desses espíritos.
E aí, meus amigos, já para finalizar esse breve comentário, já agradecendo penhoradamente a todos que nos acompanharam nessa modesta preleção, que Jesus abençoe e os retribua a caridade para conosco. Vamos finalizar com o que Emmanuel nos aponta nessa obra. É assim que toda criança, entregue à nossa guarda, é um vaso vivo a nos arrecadar as imagens da experiência diária, competindo-nos, pois, o dever de traçar-lhe noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a desde cedo à disciplina e ao exercício do bem, com a força de nossas demonstrações, sem, contudo, furtar-lhe o clima de otimismo e de esperança. Acolhendo-a com amor, cabe-nos recordar que o coração da infância, urna preciosa a incorporar-nos os reflexos, troféu que retratará no grande futuro, no qual passaremos todos igualmente a viver a função de herdeiros das nossas próprias obras. Olha quanta coisa interessante a gente tem nesse trecho. Toda criança entregue à nossa guarda precisa do nosso exemplo. Através das imagens da experiência diária, as crianças acompanham-nos em nossos gestos, não adianta mentir. A gente precisa estabelecer esse laço de sinceridade, autenticidade, mostrando o valor do trabalho, da justiça, do respeito, da fraternidade, não as fazendo perder. Não criando seres indolentes, de culto à ociosidade, mas sempre colocando desde cedo nesse exercício do bem. E isso não é só matricular a criança na evangelização infantil do centro, não. Isso também pode ser a depender da crença religiosa dos pais. Mas, sobretudo, em todos os outros dias durante a semana, ensinar esse exercício do bem. No trânsito, na padaria, na hora do jantar, na hora de fazer o evangelho no lar, na hora de enfrentar as dificuldades, mostrando pela força das nossas demonstrações como age um bom cristão, mas sem lhes matar o otimismo e a esperança, ou seja, como Sandor Ferenczi disse, sem ser excessivamente coercitivo, punitivo, déspota, controlando, tentando adestrar a criança, né? Muitas vezes violentando ela, colocando limites, cerceamentos, certos contornos para que ela possa aprender desde cedo o respeito às instituições, o respeito à lei de Deus, mas sem violentá-la, acolhendo-a com amor. É nesse coração, como urna preciosa, que a gente vai depositar o nosso investimento e que mais tarde a gente responderá por essa bela obra da nossa vida. É lógico que, e isso Kardec aborda também o Livro dos Espíritos, o insucesso de uma reencarnação não pode ser culpabilização estrita dos pais, mas nós somos responsáveis não apenas pelo mal que fizemos, mas também pelo bem que deixamos de operar. Estejamos, portanto, atentos e com muito amor, cuidado, que nós possamos ser zelosos para com esses grandes talentos que nós recebemos. Meus amigos, agradeço penhoradamente mais uma vez a paciência e o carinho de todos. Que Jesus os abençoe. E vamos fazer a nossa prece de encerramento para agradecer. Senhor Jesus, muito obrigada por mais uma oportunidade de podermos reflexionar sobre os teus ensinamentos. Que o Mestre de Misericórdia e Amor nos sustente e nos proteja sempre, nos encoraje para esse trabalho tão importante que todos nós precisamos empreender. Que o Senhor permaneça conosco, envolvendo a todos os presentes nesse momento e que venham mais tarde a assistir essa mesma preleção em vibrações de paz e amor.
e que o Mestre Divino nos abençoe a todos. Que assim seja. Um grande abraço, meus amigos, e até a próxima, se Jesus assim permitir.